Graça e paz, irmãos. Vamos, nesse momento, ler o capítulo 20 do livro de Apocalipse e vamos começar lendo versículo de 1 a 6, onde está escrito assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós vemos que no capítulo 19, nós vimos o final da besta que saiu do mar e do falso profeta, que é a besta que saiu da terra. Foram lançados para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: por que Satanás não foi com eles? Isso é uma daquelas perguntas que eu não vou tentar resolver, eu não sei. E, para ser sincero, ninguém sabe, mas Deus tem ainda alguma coisa para fazer que nós vamos vendo no decorrer do tempo com Satanás. Então, se joga para lá, como é que ia fazer? Agora, nós vemos que no capítulo 20, esse que nós estamos estudando hoje, vemos que dizer que vi descer do céu. Preste atenção o que está escrito. Desce do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Se o anjo vinha do céu e ele tinha na mão a chave do abismo, é porque a chave estava lá, não estava na mão do diabo. Jesus Cristo já disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. No capítulo 9, nós vimos que a chave foi dada àquela estrela que abriu o poço do abismo. Então, a chave do abismo não está na mão de Satanás. Ele desce, a Bíblia diz que ele segurou o dragão, ele segurou Satanás. Aqui João é enfático, porque alguém podia dizer: olha, mas dragão é uma figura assim, imaginária, não existe. Ele diz: não, é a antiga serpente, sim, o diabo, Satanás é ele. Ele segurou o dragão e ele lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele. E cadê? Cadê o poder do diabo? Depois disso, que ele está lá, vai ficar lá 1000 anos. E depois é necessário que ele seja solto de novo por um tempo. Esse período de 1000 anos é um dos assuntos de maior controvérsia do livro de Apocalipse. Estudantes ou apenas alguns curiosos da Bíblia sempre perguntam sobre a visão que se tem a respeito dos 1000 anos. E
Geralmente, as pessoas estão divididas em 3 grupos sobre essa visão dos 1000 anos. Chama-se milênio porque, do latim, 1000 é mille anos. Então, milênio. Daí, o primeiro grupo são os pré-milenistas. Eles acreditam que a volta de Jesus é antes que Jesus vem para o seu reinado milenar, é antes da prisão de Satanás. Eles acham. O segundo grupo, que são os pós-milenistas, eles acreditam que o reinado de 1000 anos de Cristo acontece depois. E tem os amilenistas. Acham que esse reinado é literal, é simbólico, 1000 anos, é um tempo. Essa expressão, nós vimos, ela está escrita 6 vezes aqui no capítulo 20, entre o 1º e o 7º versículo. Não queremos criar discussões. Paulo, em 2 Timóteo 2, no versículo 23, ele diz que devemos repelir as questões insensatas, pois engendram contendas. É melhor não discutir, caímos no erro de poder inventar alguma coisa, e a Bíblia é muito clara, nós vamos ver no final de Apocalipse com maldição para quem acrescenta alguma coisa nessa profecia ou para quem tira. Nós sabemos que o milênio ainda não aconteceu, porque sabemos que Satanás está solto, vivo e ativo no planeta Terra. Então, o milênio está no futuro. Não importa qual a visão de cada um de nós. Devemos, no entanto, ser encorajados pela certeza de que o diabo e a sua má influência um dia serão eliminados totalmente. É melhor ser, nesse caso, pan-milenista. Olhar para frente, sabendo que o reinado eterno de Cristo acontecerá. No versículo 4, aqui, nós vemos assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Assim nós vemos aqui que os santos, a noiva, junto com Cristo, reinarão e julgarão as nações. Quando se fala primeira ressurreição, não morrerão mais, pois nasceram 2 vezes. Você nasce do corpo da sua mãe e você nasce no espírito. Você só vai morrer no corpo, o espírito. Então, se você nasceu 2 vezes, você só morre uma. Não morrer se nasceu no espírito nunca mais morre. O livro de Apocalipse não está falando de segunda ressurreição. Quando os mortos na impiedade ressurgem, é para serem julgados. Jesus menciona isso como ressurreição para a condenação. Significa que aqueles que não estão em Cristo, eles serão julgados pelos seus atos. E as suas obras, por obra ninguém é salvo. Então, como Jesus Cristo diz, ressurreição para a condenação. Vamos ler a partir do versículo 7 agora. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, tá vendo? Aqui nós vemos, João diz que quando termina o período de 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá o sedutor
para seduzir as nações dos quatro cantos da terra. O resultado disso será a batalha do final dos tempos, que nós chamamos Armagedon. Por quê? Porque ela será ali, naquele lugar, em frente às montanhas do Megido. Então, aquelas montanhas viram todas as saídas e entradas, presenciaram aquelas batalhas, agora vão presenciar a última ali no Vale do Megido. Nós vemos que as cenas de Apocalipse não são apresentadas em ordem cronológica. Repetimos, algumas pessoas acham que Gog e Magog são nações que resistem à lei de Deus. Mas Gog, você vê no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, Gog, volta o teu rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Nós vemos perfeitamente que se trata que Gog é de Magog, ele é um líder, ele é um homem, esse homem vai fazer uma colisão terrível com os povos ali do norte da Europa e os árabes e vai invadir Israel para acabar, para varrer. Só que ele não vai conseguir e os judeus não vão ter que lutar porque Deus sozinho vai eliminá-los. E aí então nós vamos ver o poder da Rússia e principalmente daqueles que maltrataram tanto o povo de Deus, nós vamos ver que eles vão ser aniquilados totalmente nessa guerra. Mas isso é outro assunto, capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, começando já naquela cena do Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37. Vamos ler de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui nós vemos, aqui nesses versículos de 11 a 15, nós vemos que João agora vê um grande trono branco armado para o julgamento. Diante desse trono comparecem mortos, todas as pessoas que já morreram. Às vezes nós pensamos, mas foi para o fogo, morreu num acidente de avião, morreu no mar, no naufrágio, como é que vão ressuscitar? Deus está dizendo que a morte traz. A morte levou, a morte traz. O mar, quem morreu lá, quem foi queimado no fogo e desapareceu, vão ressuscitar sim. E a Bíblia diz que abrem-se muitos livros, porque esses agora, eles não são julgados como nós fomos, eles serão julgados pelo que eles fizeram. Nós que aceitamos a obra de Cristo por nós, seremos julgados pela obra de Cristo. Então não tem julgamento. Por quê? Porque Cristo fez a obra completa. Então para nós não tem julgamento. Aquele que crê na palavra que eu prego não enfrenta julgamento, passou da morte para a vida, tem vida eterna. Essa é a palavra que Jesus Cristo diz. E tem livros e livros, mas tem também um segundo livro, o livro da vida, para
uma classe de pessoas, como eu disse, os que creram na salvação através de Cristo. Os que serão julgados diante do trono são os que vão ser julgados pelas suas obras. E nós sabemos que por obras ninguém é julgado. A salvação é por Jesus Cristo. Não importa o que você fez ou o que você faz. Você só será salvo se você for e se render a Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus veio para fazer essa obra. Quem rejeitou, quem não creu na obra dele, vai ter que enfrentar o trono branco. Tá vendo? Ninguém tem o nome no livro da vida porque fez coisas boas ou porque foi santinho aqui na terra, não, mas porque vieram a Jesus. Isso depende da escolha que nós fazemos em relação a Cristo. Ninguém vai fazer aqui ou ali, fazer obras boas para ganhar salvação, não. Nós devemos fazer as obras em decorrência da nossa salvação. Agora eu sou filho de Deus, então eu vou fazer o que Ele mandou. Então eu vou cuidar de uma coisa, vou fazer obras, porque a nossa fé é vista através da obra que nós fazemos. Mas a salvação é só em Jesus Cristo. Nós vemos que aqui em Apocalipse 15, Apocalipse 20, no versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Juntaram-se com a morte e o inferno. Lá ia a trindade satânica. Então nós vemos que esse capítulo 20 é um capítulo assim de decisão final. É um capítulo que nos fala que vai ter Armagedon. É a batalha final. É a batalha que vai concluir todas as batalhas. É a pior de todas as guerras. É a guerra que traz a decisão final. E depois, João fala do grande julgamento da eternidade. Muitas pessoas, nós temos falado, nós temos pregado, a igreja tem anunciado, eles rejeitam Jesus. Mas nessa hora, a escolha deles já foi feita. Essa escolha tem que ser feita até a hora da morte. A Bíblia diz, e se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Último momento, lembre-se do ladrãozinho lá da cruz. Aquele malfeitor foi na última hora, porque ele anunciou, ele abriu a boca, ele confessou. Não adianta pedir nada a quem já morreu, não. Você lembra que Elias disse para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomada de ti, porque depois não adianta. O próprio Jesus contou uma parábola, inventou uma historinha para nos ensinar isso. Ele disse, o Lázaro, o mendigo, estava nos braços de Abraão e Jesus disse, olha, quem está aqui não pode ir lá na terra, porque existe um grande abismo intransponível. Quem está aqui não vai lá. E você vê que quem estava no inferno via as coisas por aqui, pensava nas coisas daqui, mas quem estava lá está separado totalmente. Por isso, meus irmãos, João viu. A Bíblia diz que João foi levado lá para, Deus diz, vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. João viu isso tudo. Então, não é uma brincadeira. Precisamos fazer a nossa escolha antecipadamente. Nos rendamos a Cristo. Dessa forma, seremos filhos de Deus. Teremos direito à nossa morada eterna como filhos. Aqui, quando a Bíblia fala de Gog e Magog, isso é uma batalha horrível que vai acontecer de todas as nações, aquelas nações ali do norte da Europa, juntamente lideradas pela Rússia. Esse Gog
ele é príncipe de Magog, ele é da terra de Magog, ele é príncipe de Ros. Ros, algumas Bíblias não tem, só dizem Meseque e Tubal. Na minha e em outras tem príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Ros é a junção de todos os países que falam a língua russa. Vai ser uma invasão que eles pretendem acabar, varrer com Israel do mapa, porque você sabe que nos mapas árabes não tem o Estado de Israel. Mas como Deus fez em Gideão, quando chega lá, entre eles, os invasores, um vai matar o outro. E vai ser um morticídio terrível. Bem, amanhã nós entramos então na ceia, nas duas cenas finais, capítulo 21, depois capítulo 22, sobre a noiva, sobre a Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um grande abraço. Amém.